Você que é casado ou casada, ou só juntado mesmo, você que vive com alguém, você que divide o mesmo teto com outra pessoa ou está pensando em fazer isso no futuro, você conversa sobre dinheiro com seu parceiro? Eu sou Leandro Medeiros, há quase 20 anos atuo no mercado financeiro e sou idealizador do projeto Fortaleza Financeira, que vai trazer mais informação e conhecimento sobre finanças pessoais e, por que não, mais harmonia para os casais apaixonados. Ou nem tanto, né? Mas antes de começar, curte aí o vídeo para que o YouTube, o Instagram, o Facebook entendam que ele é importante para você e recomende ele para outras pessoas também. Outras pessoas também precisam ver isso, né? Tá bom? Bom, vamos lá. Quando duas pessoas decidem viver juntas, uma conversa que não deveria, mas aparece pouco nos relacionamentos, é sobre o dinheiro. Pelo menos não no início. O homem ou a mulher apaixonados conversam praticamente sobre tudo. Falam sobre o que mais gostam, lugares que já visitaram, lugares para onde querem ir, o time do coração, as comidas preferidas, os assuntos preferidos, séries, filmes, um monte de coisa para se conhecer melhor, não é verdade? Porém, um assunto que não aparece nessas conversas e por muito tempo fica de lado é sobre como cada um cuida do seu dinheiro. Qual é o comportamento do outro com o dinheiro e com as finanças? Essa conversa, na maioria das vezes, só vem aparecer lá na hora de planejar o casamento, para aqueles que decidem ainda se casar formalmente, ou quando as coisas começam a ficar enroladas. Pesquisas mostram que 40% das brigas entre casais são motivadas por divergências relacionadas ao dinheiro, sendo que 17% dos casais têm brigas frequentes por causa disso, e esse número sobe para 23% quando há contas em atraso. Então vejam só, entendam bem, nada menos que 40% dos desentendimentos entre os casais são causados por questões relacionadas ao dinheiro. E eu não estou dizendo aqui ainda que essas discussões é só quando falta dinheiro não, tá? A falta de dinheiro não é o único motivo não, viu? Nos estudos foi identificado que, em boa parte dos casos, o parceiro não apenas omite sobre os seus ganhos e seus gastos financeiros, mas pior, ainda mente sobre isso. Existe até um termo para essa prática. Isso se chama traição financeira. E pessoal, isso é tão sério e tão comum que eu vejo e lido com isso praticamente todos os dias. Vocês nem imaginam o tanto de pessoas que não confiam ou não permitem que seus parceiros tenham acesso às suas contas e às suas finanças. Em boa parte das vezes, o parceiro não tem ideia da situação financeira do outro, seja aquele que tem dinheiro guardado ou seja aquele que está endividado. Pensa aí, você tem conhecimento da situação financeira da sua parceira ou do seu parceiro? Você sabe se ele tem dívidas ou se ele tem dinheiro guardado? E ele sabe da sua vida financeira também? Se não, por quê? Por que vocês escondem essas coisas um do outro? Reflete aí sobre isso. E lembra que eu falei da pesquisa, do percentual de desentendimento por motivos financeiros entre os casais? Esse número pode ser muito maior. Porque o problema de falta de dinheiro pode se disfarçar de outras coisas, por exemplo. Uma negativa para jantar fora pode ser entendida como falta de romantismo, por exemplo, quando na verdade o parceiro só está sem dinheiro. Às vezes a pessoa só usa as mesmas roupas, não compra roupas novas, está com aquela roupinha batida, né? E isso pode ser entendido como desleixo, como relaxismo da pessoa, quando na verdade ela está sem dinheiro para comprar a roupa nova. Se o parceiro se recusa a levar os filhos no cinema ou no parque de diversões, pode ser entendido como falta de atenção e carinho, mas na verdade ele está sem dinheiro para isso. E muitas, diversas outras situações que, somadas, podemos afirmar que são as maiores causadoras de conflitos entre os casais e dentro das famílias. Busca aí na sua memória. Você já passou por alguma situação do tipo? Pensa aí. Então veja, o dinheiro, em boa parte das vezes, é o pano de fundo das discussões, mas raramente se mostra de forma clara como o grande causador desses conflitos. Mas olha só, isso não é um privilégio só daqueles que têm pouco dinheiro ou estão endividados.
Casais com boa renda, muitas vezes com sobra de dinheiro, também têm dificuldades para chegar a um acordo sobre a forma de organizar as finanças, sobre os hábitos de consumo de um ou de outro e as prioridades que devem ser dadas para os recursos da família e do casal. Os homens, na maioria das vezes, reclamam dos gastos que eles consideram supérfluos das mulheres, tipo salão de beleza, roupa, bolsas, acessórios, vocês já sabem, né? Já as mulheres muitas vezes consideram que o homem desperdiça dinheiro com bobagens, como acessório para o carro, hobbies caros, ou então é um verdadeiro pão duro, né? Outra coisa que preocupa muito é que uma boa parte dos entrevistados afirma que não consegue ceder à pressão dos filhos e acaba se endividando e ficando inadimplente por causa de pedidos deles. Quanto a isso, tenho vários exemplos do dia a dia de pais que pegam dinheiro emprestado para realizar vontades dos filhos. Muitas vezes marmanjos e mulheres de 30, 40 anos que ainda não aprenderam a se virar sozinhos. Em grande parte por permissividade dos próprios pais, chegando ao ponto até mesmo de se endividarem para fazer as vontades até dos netos. Tá bom, Leandro, então fala aí, o que dá para fazer para melhorar isso? Bom, como eu sempre falo, não existe fórmula mágica e cada situação tem as suas peculiaridades. Mas aqui vão algumas dicas que funcionam em boa parte dos casos, tá? Primeiramente, antes de tudo, lá no começo do relacionamento, para saber se a relação realmente vai ter harmonia e vai ter equilíbrio, a gente precisa analisar se o parceiro tem uma relação com o dinheiro que seja parecida com a que você possui. Ou, se for diferente, que você veja nele uma inspiração para melhorar, para evoluir, e que você esteja realmente disposto ou disposta a fazer isso, entende? Dificilmente a gente consegue mudar a outra pessoa. Então, já no começo, a gente precisa perceber os hábitos dela com relação às finanças, o que ela faz com o dinheiro, como ela trata as suas finanças, pois isso vai dizer muito sobre ela e sobre o futuro de vocês. Ela guarda dinheiro ou gasta tudo o que consegue fazer e muito mais ainda? Ela vive endividada? Ela pede dinheiro emprestado para parentes, para pagar conta e tal? Ou você percebe que ela é controlada e equilibrada, que dá valor ao dinheiro e que vocês podem prosperar juntos? Isso serve tanto para homens quanto para mulheres, tá? E como a vida é feita de escolhas, você precisa fazer as suas, inclusive e principalmente nos seus relacionamentos, certo? Outra coisa importante, a gente precisa deixar de ver e de tratar o dinheiro como um tabu, como algo que é quase que proibido de falar e de conversar. A gente precisa se acostumar a falar sobre o dinheiro, pelo menos no mínimo uma vez por mês. Mas não em momentos de estresse, de cansaço ou de nervos aflorados, tá? A gente precisa escolher um momento legal, com presença plena e, por que não, com leveza, com descontração e até com bom humor. A gente precisa tornar esse um momento agradável. Aí não vamos ter resistência para fazer de novo e de novo, uma vez ou mais todo mês, tá? Outro item importante, transparência. Uma conversa franca em família, pais e filhos. Saber qual é a renda da casa, quem tem dívidas, quais são os sonhos e os objetivos de cada um. Falar sobre números, mas também sobre as emoções e os sentimentos relacionados ao dinheiro e aos objetivos que desejam alcançar. Imaginar como cada um vai se sentir quando isso acontecer. Objetivos. A gente precisa traçar objetivos em comum, definir metas. As compras e os gastos sem planejamento, aquele famoso banho de shopping, nada mais é do que uma válvula de escape para a falta de planos conjuntos. Se o casal não tem objetivos, qualquer coisa que aparece na frente vira motivo para gastar. E isso pode se tornar um verdadeiro monstro na vida financeira do casal. Se o casal determina seus objetivos e metas, fica muito mais fácil resistir aos prazeres imediatos que são gerados pelas compras compulsivas. Eu já disse em outro vídeo aqui que o ato de comprar ativa no nosso cérebro as mesmas áreas ativadas pelo prazer, inclusive pelo sexo. Lembra? Planejamento. Fazer um planejamento financeiro e executar esse planejamento com disciplina. Nada menos que 40% das pessoas acabam desistindo de poupar, desistindo de juntar dinheiro para realizar os seus sonhos e os seus objetivos. Ou seja, quase a metade das pessoas fica pelo caminho.
Ainda no planejamento, uma dica é substituir atividades que gastariam muito dinheiro por outras mais baratas e que são igualmente ou até mais divertidas. Por exemplo, pedalar no parque e fazer um piquenique lá em família em vez de ir ao cinema e comer na praça de alimentação do shopping. Pensa no quanto você vai economizar com isso. Mas o diálogo é fundamental para definir a melhor forma de fazer o seu planejamento. Muitas vezes uma coisa que pode parecer óbvia e que poderia ajudar ou atrapalhar a vida financeira do casal, não é vista ou não é percebida por um ou pelo outro sozinho. Então é muito importante que ambos analisem, conversem e planejem juntos a vida financeira, tá bom? Outro item importante, orçamento. É preciso determinar e estabelecer o orçamento familiar. A regra dos 50, 30, 20, para quem não tem dívida, tá? Pode ajudar muito. E como que é essa regra, Leandro? 50% dos ganhos vai para despesas fixas e essenciais da casa e da família, como aluguel, mercado, escola, transporte, água, internet, energia, essas coisas que são essenciais, tá? 30% para os pequenos prazeres, como roupa, lazer, diversão, um cineminha e as viagens. Já 20% vai para a poupança e para os investimentos. Formar a sua reserva de emergência, a sua reserva de oportunidade. A gente vai falar sobre isso em outro vídeo, tá bom? Agora, se tiver dívida, esse percentual vai ter que ser ajustado aí para encaixar as dívidas, tá? Tirando uma parte, principalmente dos 30% dos prazeres e outra dos 20% da poupança. Mas se a situação for muito grave, vai ter que fazer um rearranjo completo no padrão de vida e nos gastos. E também no perfil dessas dívidas, inclusive propondo uma renegociação com os credores, tá? E pessoal, olha, é importante também manter um espaço no orçamento para a individualidade de cada um, sem ficar julgando e condenando as preferências do outro. Cada um tem as suas necessidades e os seus desejos individuais e a gente precisa respeitar isso, ok? Porém, não é recomendável fazer ajustes muito dramáticos de uma hora para outra, tipo uma daquelas dietas radicais lá que a gente vê por aí, pois se a gente fizer assim, corre o sério risco de já desistir logo no começo. Não tente, por exemplo, abandonar de uma vez aqueles gastos que a gente considera não essenciais. Por exemplo, um happy hour com os amigos de vez em quando e tal, tá? Se isso é importante para você, faz! Mas você vai só diminuir a frequência ou o valor que você gasta em cada saidinha dessa, tá? A gente precisa entender que a vida não é um cartão de crédito sem limites ou uma planilha de Excel. É preciso ter equilíbrio. A gente não pode sair gastando como se não houvesse amanhã. Vai que chega esse amanhã, né? Ou também tirar todo o prazer da vida sem gastar nada. Isso precisa estar acordado, estar alinhado com o casal e com a família. Lembre-se que o dinheiro tem 3 propósitos: segurança, liberdade e contribuição. Eu vou fazer outro vídeo também sobre isso, tá? E por fim, um aconselhamento com um consultor financeiro ou, em casos mais graves, uma terapia individual ou uma terapia em casal vai poder ajudar muito. Muito mesmo. Um bom planejamento financeiro é o caminho para ter mais paz e mais harmonia no seu lar. Então, bora fazer isso o quanto antes? Aproveita aí, tá? E curte o vídeo e encaminha ele para quem você acha que merece receber essa mensagem. Espero ter ajudado e até a próxima.